A Polícia Federal bateu hoje na porta de Alexandre Ramagem, que comandou aí a BIM durante o governo Bolsonaro e, de acordo aí com as investigações, teria usado um software espião para espionar aí opositores do Bolsonaro e também teria criado uma espécie de uma ABIN paralela. É o que a gente vai ver hoje no Plantão do Meteoro. Estamos falando aí do deputado federal Alexandre Ramagem, também conhecido aí como Delegado Ramagem. Foi feita aí uma busca e apreensão tanto no apartamento funcional dele quanto no gabinete dele lá em Brasília, né? Ele está sendo acusado de utilizar esse software espião chamado First Mile, que poderia ser usado aí para espionar os opositores do Bolsonaro. A gente já tinha outras investigações e outras ações da Polícia Federal no âmbito dessa investigação. Em outubro do ano passado, por exemplo, 2 servidores da BIM foram presos por causa aí desse uso ilegal desse software, que foi comprado aí sem licitação, ou seja, já comprado de uma maneira meio estranha, durante o governo Temer, antes do Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro acaba entrando nisso aí porque teria sido durante o governo dele que esse software teria sido usado ilegalmente. A princípio, se pensava que esse software só conseguia dados de geolocalização, ou seja, ele conseguiria apontar aonde que o celular está. Agora a gente está vendo que ele teria aí algumas funcionalidades além dessa. A gente vai ver na Globo News. Nessa investigação tem um laudo da Anatel, mas também tem um laudo da própria Polícia Federal sobre a capacidade de invasão desse sistema. Até onde de vai, forma né? O poder. Ilegal, exatamente, o poder. O poder até onde vai esse sistema. Isso. O que a gente sabia até agora, que o sistema ele era usado de forma completamente ilegal para saber onde as pessoas estavam, que a gente chama de geolocalização. Não era um grampo que acessava o conteúdo do celular, mas sabia onde é que as autoridades estavam indo, e isso é completamente ilegal. Agora já se sabe, por um laudo da Polícia Federal, que esse laudo indicaria que a ABIN, usando de forma ilegal esse sistema, podia acessar ilegalmente dados de qualquer usuário de celular. Então, acessaria os dados de qualquer usuário de celular, ou seja, todos os brasileiros aqui, a gente poderia ser alvo disso, né? E, olha, não é só o Ramagem que está sendo alvo da Polícia Federal hoje, não. Tem outros... tem aí 7 policiais federais que também estão sendo investigados, que, ao que tudo indica, formariam junto com o Ramagem aí uma espécie de ABIN paralela. Agora a gente teve tanta coisa paralela no governo Bolsonaro, agora também tem ABIN paralela. Vamos ver lá o Aguirre Talento falando disso no UOL. O Ramagem montou um grupo de confiança ali na cúpula da ABIN, que era usado para fazer operações especiais. Uma dessas operações acabou vindo a público de forma meio desastrada, que envolvia seguir e monitorar o filho 04, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava espionando o próprio filho? É isso? Estava metido ali com algumas pessoas suspeitas de envolvimento em delitos. Então, a ABIN fez uma operação meio desastrada para seguir o personal trainer de Jair Renan, e aí o personal trainer acabou percebendo que estava sendo seguido, registrou um boletim de ocorrência. Aquilo acabou lançando luz para esse grupo de policiais federais que formavam essa ABIN paralela de Ramagem. E é justamente essa ABIN paralela um dos focos dessa nova fase da operação da Polícia Federal. Por isso que a APF pediu e está cumprindo também nessa quinta o afastamento desses policiais de suas funções dentro da Polícia Federal. Então tá aí. Então a gente vê aí vários exemplos aí de espionagem ilegal. Mas olha, não era só isso que essa BIM paralela estava fazendo. Ela também estava se metendo aí em algumas teorias da conspiração meio malucas. Vamos voltar lá para a Globo News e ouvir agora a Dani Lima. A Polícia Federal também, gente, tem indícios
de que a ABIN foi cooptada, Valdo Cruz e Camila Bonfim, por teorias da conspiração que buscavam vincular, inclusive integrantes do Supremo Tribunal Federal, a organizações criminosas. Gente, a tia do Zap aparentemente tinha um assento na Agência Brasileira de Inteligência. Porque a ideia de que o ministro Gilmar Mendes tinha uma conexão com uma organização criminosa transnacional foi investigada pela ABIN, segundo me informa a fonte, a par das apurações da Polícia Federal. E, óbvio, não deu em nada. Mas, de novo, a tia do Zap tinha um assento na Agência Brasileira de Inteligência. Valdo, para mim fica muito claro quando a gente vai avançando nas apurações aqui, que aquela ideia, né, aquela imagem de que, de fato, essas teorias da conspiração circulavam nas mais altas cúpulas, é fato. É fato. Você vê ministro da Justiça que tinha minuta golpista dentro de casa. Você vê, no caso de Anderson Torres, secretário de Segurança que tira férias no dia em que estão chamando para a festa da Selma e é tentativa de golpe, e estava aberto e tinha PM investigando e a PM não aparece. Você vê que a Agência Brasileira de Informação se debruçou sobre a possibilidade de haver contato entre o Supremo e a organização criminosa. Isso é coisa que viraliza no Twitter pelos extremistas, mas colocaram tempo. Gente, isso é tempo, é dinheiro público. Gasto com o mais absoluto nada. Ah, Daniela, mas não tem que investigar? Tem que investigar. Se tiver algum indício de materialidade, gente. Isso é bizarro. Né? E olha, gente, eu vou falar pra vocês, a gente tem um vídeo aqui no Meteoro, baseado numa reportagem do Paulo Motorim, lá, que foi publicado no Intercept Brasil, sobre um agente da ABIN que abriu uma agência de inteligência privada no nome do pai dele, que é médico, ou seja, não tem nada a ver com a área. E quando o jornalista foi atrás do cara, o cara começa com uma teoria da conspiração maluca, sabe? De que o PT é o braço político do PCC, que por sua vez é o braço criminoso do Partido Comunista Chinês. E daí quando o jornalista fala que ele é do Intercept, o cara ainda responde que o Intercept é o braço jornalístico do PCC e ele nem sabe disso. Então assim, cara, é esse o nível de gente que estava trabalhando na ABIN do Bolsonaro. E se vocês quiserem ver esse vídeo, vou até colocar aqui essa capinha. O nome do vídeo é A Agência de Inteligência Mais Burra do Mundo é a Nossa. Eu recomendo fortemente que vocês vejam esse vídeo lá, porque vale umas boas risadas, sério. Enfim, voltando. A gente pode considerar que essa operação aí da Polícia Federal contra o Ramagem, ela vai causar aí algum problema para o PL, o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, e o partido do qual o Ramagem faz parte, porque o Ramagem ele já está aí como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E isso pode acabar atrapalhando os planos dele. E o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, já deve ter se dado conta disso, porque, ao que parece, ele estava bem irritado hoje de manhã. Vamos voltar lá para o UOL, ouvir a Letícia Casado. Bom, o Valdemar, eu conversei com ele, não era nem 8 horas da manhã, e ele estava indo para aula de ginástica dele e bem um pouco irritado, assim, um pouquinho acima do tom. O Valdemar costuma ser um homem com bastante cuidado com as palavras, às vezes, né, dá uma tropeçada. Peixe ensaboado, como dizem por aí. Mas costuma ser uma pessoa um pouquinho mais... tenta não falar com o fígado. E ele realmente estava super irritado hoje de manhã. Tem esse ingrediente que o Aguirre acabou de colocar na mesa, que foi, semana passada já teve uma operação contra o Carlos Jordi, que é uma figura importante no partido, é líder da oposição. Foi exatamente quinta-feira passada. Aí agora, esta outra operação, em outra investigação, mirando uma outra figura super importante, que é o Ramagem, que inclusive é pré-candidato à Prefeitura do Rio. O Sakamoto também escreveu sobre isso agora de manhã, porque isso também interfere no xadrez do jogo eleitoral no Rio de Janeiro, né?
Enfim, e o Valdemar estava falando hoje de manhã, olha, isso daqui é uma perseguição do Alexandre, ele subiu de novo o tom contra os ministros do Supremo, contra o Supremo no geral, mas particularmente contra o Alexandre, falou que há uma perseguição, que o Ramagem é um camarada honesto, que eles apenas compraram um aparelho, então ele minimizou o fato dessa Só compra, isso, desse claro. aparelho que supostamente teria sido usado para espionar adversários do governo Bolsonaro. Enfim, ele se mostrou um pouco irritado, relativamente bastante irritado com isso, e a gente vai ter que olhar agora também como que vai ficar a pré-candidatura do Ramagem no Rio. Cara, o PL, ele realmente tá mal lá no Rio, né? Porque o primeiro, o pré-candidato aí à prefeitura era o Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e o vice na chapa do Bolsonaro aí nas eleições de 2022. Daí a coisa começou a azedar pro lado dele depois que teve aquela denúncia de compra de coletes superfaturados pelo Exército durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi ele que comandou. E daí foi de base completamente a pré-candidatura dele quando ele foi tornado inelegível, né, junto com o Bolsonaro, na segunda inelegibilidade do Bolsonaro. A primeira vez que o Bolsonaro ficou inelegível, Braga Neto escapou. Na segunda ele rodou junto. E daí agora a gente tá vendo o Ramagem tá começando a enfrentar dificuldades aí também. Será que o PL vai conseguir ter alguma chance nessa eleição aí para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Vamos ver. Mas enfim, eram essas informações que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem ajudar o Meteoro a continuar trazendo informações, seja membro. E muito obrigado por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau.